Os 81 senadores da República ganharam um reforço. Sem alarde, a mesa diretora do Senado aprovou a contratação sem concurso público de mais 90 funcionários com salários de R$ 9.979,24 para trabalhar nos gabinetes dos parlamentares e também nas lideranças partidárias. Cada senador poderá empregar um novo funcionário ou, se achar melhor, dividir o salário entre os novos contratados. Quase R$ 1 milhão a mais de gastos para casa. Quem comenta a decisão é Roberto Romano, professor titular de Ética e Filosofia Política da Unicamp. Olá, professor, como vai? Como vai, Diogo? Bem, obrigado. Professor, o presidente do Senado, Garibaldi Alves, disse que votou contra e fez um alerta, dizendo que as contratações iam pegar mal. Mas parece que nem todo mundo pensa como ele, né, professor? Não. Aliás, é muito interessante esse regime político brasileiro, que não é república, nem democracia, nem monarquia, é a oligarquia funcionando a pleno vapor. Os nossos políticos se julgam acima das leis, não têm respeito pelo dinheiro público e quando não metem a mão diretamente com processos como mensalão e outras coisas, que hoje nós estamos vendo o resultado com a ação da Polícia Federal, eles fazem coisas que não são propriamente ilegais, mas que são profundamente imorais. Então, eu gosto sempre de lembrar o dito de um dos fundadores da teoria do Estado moderno, que é Jean Baudin. Tirano é aquele que usa os bens dos governados como se fossem seus. Os nossos políticos, os nossos senadores, os nossos deputados usam o dinheiro público como se fossem seus. E veja, nesse caso é particularmente escandaloso. São pessoas que vão servir nos gabinetes e nós sabemos muito bem que a maior função desses assessores é de serem cabos eleitorais desses senadores. Eles são verdadeiros peões da política eleitoral. Então isso é mais do que imoral. Agora, veja, pensando-se também no outro lado, na Universidade Pública de São Paulo, que carrega a ciência e a tecnologia do país, que traz medicina, que traz saúde, que traz conhecimentos para o Brasil inteiro, um doutor concursado com prova de doutorado, recebe por volta de R$ 8.000, R$ 9.000. Agora, veja bem a diferença. Quer dizer, isso é um escárnio. Quando você tem um físico, um matemático, um químico, um biólogo, que trazem saúde, ciência, etc., para o Brasil, tem essa remuneração, você coloca um cabo eleitoral para receber mais do que isso sem concurso. Então, nós estamos chegando à beira do descalabro. Professor, o senhor citou rapidamente a ação da Polícia Federal. Nessa terça, o Brasil viu as prisões de nomes tidos como poderosos, né? O senhor tem a sensação de que estava num país mais sério e quando acordou nessa quinta, voltou à realidade? Eu acho que, como sempre, Diogo, você tem... Recentemente eu tive um debate com o ministro-chefe da CGU, e nesse debate ele defendia a tese de que estava aumentando o combate à corrupção no Brasil. E eu dizia que, apesar de todos os esforços da CGU, nós não tínhamos ainda conseguido estabelecer o verdadeiro mapa da corrupção. Nós temos aí duas coisas muito importantes. A imprensa, o Ministério Público, a polícia, descobrem diacronicamente os escândalos. Mas esses escândalos continuam a operar sincronicamente. Enquanto um está preso, o outro continua a delinquir. Então, efetivamente, nós estamos numa situação muito complicada, em que é preciso, de fato, atender ao princípio da inocência presumida, mas quando as evidências são tão escandalosas, a fé pública desmorona. E não existe mais propriamente fé pública no Brasil. Nós temos aí uma desconfiança de quem paga impostos naqueles que deveriam cuidar bem dos impostos. Então nós estamos aí à beira de uma catástrofe em termos de vida política nacional. E, professor, o senhor fez a comparação do salário dos novos funcionários do Senado com o salário dos professores da USP. Eu queria fazer uma outra comparação. O valor total que o Senado vai gastar com esses novos funcionários é equivalente ao suposto valor da propina oferecida ao delegado que investiga o banqueiro Daniel Dantas.
O que o senhor achou dessa operação da Polícia Federal, professor, e a decisão do STF de libertar o Daniel Dantas, a irmã dele e outros 9 suspeitos? Olha, eu acho que a Polícia Federal tem feito um bom trabalho, ela tem chegado às fontes da corrupção, mas esse trabalho tem sido prejudicado pela prepotência de alguns delegados, não é? E algumas ações deles. Veja, no caso da Folha de São Paulo, não é? no qual o delegado pediu até mesmo a prisão preventiva de uma repórter que tinha, necessidade de guardar o sigilo da fonte, né? Esse ponto me parece, assim, desagradável e errado. É errado, por exemplo, essa espetacularização das prisões. Mas, por outro lado, o trabalho mostra que, de fato, nós temos um sistema de corrupção no país e que é preciso romper com essa lógica. No caso do habeas corpus da Daniel Dantas, eu não sou jurista, não sou juiz, não posso opinar com propriedade. Mas me parece que, mais uma vez, nós estamos na beira do escândalo, não é? E da impunidade. Eu gostaria de lembrar que, em grego, escândalo significa mancar, né? Eu diria que a nossa justiça está dando muitas mancadas. Professor Roberto Romano, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor. Um abraço e até a próxima. Um grande abraço, Diogo.